Olá, bem-vindos ao Atual Açores TV. Hoje estamos no Polo Museológico do Coliseu Micaelense, onde vamos conhecer um pouco mais sobre essa história. A acompanhar esta visita temos Carmen Costa, responsável pela comunicação e produção do Coliseu Micaelense. Carmen Costa, como surge o Polo Museológico do Coliseu Micaelense? Este Polo Museológico abriu a 10 de maio de 2007, quando o Coliseu fez 90 anos de existência. E foi uma forma não só de mostrar o espólio de que disponha, porque são peças que só têm o valor se forem mostradas ao público, e também de homenagear as pessoas que ao longo dos anos colaboraram com o Coliseu Micaelense. Este polo é um trabalho resultante de uma equipa que investigou e criou a história do Coliseu já com mais de 90 anos. Exatamente, portanto, é interessante a forma como surge a ideia de criar este polo museológico. Portanto, antes de iniciar as obras de recuperação do Coliseu, que decorreram em 2004, para a sua reabertura a 30 de janeiro de 2005, na altura, a Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a doutora Berta Cabral, teve a ideia brilhante de convocar uma equipa para vir cá ver aquilo que o Coliseu tinha e que pudesse ter interesse histórico. Na altura guardaram essas peças, depois reuniram todas elas e então montaram este polo museológico, que dá a conhecer as várias atividades artísticas que o Coliseu sempre desenvolveu ao longo dos anos e também conta a história desta casa de espetáculos. Esta casa é recheada de histórias e de eventos. O que é que poderemos ver nesse polo museológico? Aqui vão saber um bocadinho, vão recordar, então conhecer alguns dos filmes que já foram apresentados nessa casa de espetáculos, peças de teatro, figuras incontornáveis da história também aqui do Coliseu e da cultura na Ilha de São Miguel, e perceber e entender a importância do Coliseu, não só em termos culturais, mas também para o desenvolvimento social e económico da Ilha de São Miguel e de uma forma geral da região. Como se pode visitar esse espaço? É preciso fazer alguma marcação ou está sempre aberto? Pronto, convém ser sempre com marcação prévia, uma vez que neste momento sou eu quem faz as visitas guiadas, posso estar em reunião para não ter disponibilidade e, portanto, convém sempre marcar. As visitas são gratuitas e nós fazemos para todo o tipo de públicos, desde crianças a adultos, locais, estrangeiros, imigrantes, portanto, todos aqueles que queiram saber mais um pouco sobre a história da cidade, da ilha e do Coliseu. Então, vamos conhecer. Vamos a isso. Carmen Costa, começamos no primeiro passo da exposição, por aqui os primeiros documentos oficiais do Coliseu, que na altura começou por se chamar Coliseu Avenida. Exatamente, portanto aqui nós temos alguns documentos antigos, como os averbamentos, a folha de sócio, os títulos da empresa, os estatutos da mesma. E como referiu, o Coliseu, quando abriu as portas pela primeira vez ao público, chamava-se Coliseu Avenida, precisamente por ficar aqui na Avenida Roberto Ivens, com a Rua de Lisboa. Mais tarde, em 1950, é que passou a chamar-se Coliseu Micaelense, nome que mantém até os nossos dias. E é interessante dois aspectos. Nós já tivemos um contato por essa razão, portanto, o senhor que colecionava cartazes de filmes antigos e de espetáculos e que chegou-lhe às mãos um documento que dizia Coliseu Avenida e era um espetáculo de 1913. E o senhor ficou um bocadinho intrigado, então foi pesquisar e apercebeu-se que o atual Coliseu Micaelense tinha-se chamado Coliseu Avenida, essa parte ficou esclarecido. No entanto, continuou com alguma dúvida, daí ter feito o contato com a nossa empresa, porque o espetáculo era de 1913 e o Coliseu só abriu as portas em 1917. Isto é curioso referir, pois demonstra o dinamismo que existia, portanto, antes de se iniciar as obras e no decorrer das obras foram apresentados espetáculos e filmes aqui ao ar livre. Portanto, isso é curioso. Portanto, antes de abrir e do edifício estar pronto, o Coliseu já desenvolvia a sua atividade. Exatamente. É um aspecto bastante interessante. A visita prossegue aqui com algumas fotografias antigas da nossa cidade de Ponta Delgada, onde se pode observar alguns aspectos, como o fato de a cidade ao longo dos anos foi sempre crescendo em relação ao mar. Outro aspecto curioso é o fato de a igreja
da matriz antes de expor de uma torre cineira, mais tarde é que foi mandado construir o relógio. Temos aqui também uma fotografia que mostra o espaço onde as pessoas desembarcavam quando chegavam à cidade de Ponta Delgada, daí que nas portas do mar tenham criado uma espécie de mirante para recriar esse espaço que existia antigamente. Temos aqui uma fotografia do Teatro Micaelense, portanto o teatro onde funcionava neste edifício, que ardeu e depois construíram o atual edifício onde funciona o Teatro Micaelense, isso nos anos 50. Aqui também temos as portas da cidade e é curioso que muita gente que visita aqui este polo museológico e que conhece e que diariamente passa pelas portas da cidade, às vezes fazem um ar de admirados porque nunca se tinham apercebido do quanto são trabalhadas as portas da cidade. Como passam lá, às vezes falta parar aquele tempinho e apreciar o que é nosso. Portanto, são aqui algumas fotografias que mostram aqui temos uma sala, essa sala refere-se? Era o antigo Teatro Micaelense. Funcionava? No Jardim Sena Freitas, conhecido por Jardim da Zenit. Pronto, este edifício depois ardeu e construíram o atual no Largo de São João, e já com um estilo arquitetónico totalmente diferente, e que é o modernismo português e que foi construído no tempo de Salazar. Carmen, vamos ao próximo passo na exposição, que vem a ser este, que nos dá uma imagem do antigo Coliseu antes das obras de recuperação. E a primeira empresa, não é assim? Temos aqui uma fotografia antiga, provavelmente será dos anos 20, a ver pelo piso de terra, a bicicleta a ser utilizada como o principal meio de transporte, o senhor que transporta o cesto na cabeça, e onde se pode observar que ao longo dos anos o Coliseu sempre manteve os traços arquitetónicos originais, com exceção dos candeeiros, portanto mantém-se a fachada, as varandas, as portas. Essa sempre foi uma preocupação que teve presente em todas as equipas que geriram o Coliseu ao longo destes quase 100 anos. Aqui também temos uma peça muito curiosa, que é o ecrã, que no fundo temos aqui a planta da sala do Coliseu, e era aqui que era feito o controle de bilheteira. Portanto, estava o Sr. Santos Figueira, tinha a planta à sua frente, se tivesse o bilhete, um papelinho enrolado, era sinal que o lugar ainda estava disponível. Caso contrário, era sinal de que aquele lugar já tinha sido vendido. Hoje em dia isto é feito no computador, num jogo de cores, de uma forma totalmente distinta. Hoje até já temos a bilheteira online, em que a pessoa na praia, no trabalho, no carro, em qualquer sítio, já pode adquirir exatamente os ingressos aqui para o Coliseu e nem tem necessidade de imprimir, basta depois apresentar que tem um código que é validado e, portanto, uma forma muito mais... As novas tecnologias a funcionar. Exatamente. E temos aqui temos a constituição da primeira direção, não é assim? Exatamente, portanto, a primeira direção do Coliseu foi constituída pelos senhores José Maria Raposo de Amaral, o Pedro de Lima Araújo, que foi o seu primeiro diretor e grande impulsionador do projeto de construção do Coliseu, Mateus Andrade de Leão, e tinha como substitutos Nicolau de Sousa Lima, João Cândido Borges e Manuel Joaquim Raposo. Temos aqui a fotografia dos senhores, precisamente, e temos aqui uma outra que eu considero particularmente interessante, em que está o Pedro Lima Araújo, o senhor com uma pose distinta e bem vestido, e os trabalhadores da obra. Portanto, foram estes homens, jovens e crianças que ergueram o edifício onde estamos hoje. Eu costumo dizer que se fosse hoje, à luz dos nossos valores, nós escondíamos essa fotografia porque era um crime. Mas também, e nessas coisas, temos de recuar no tempo e olhar que estamos no início do século XX, numa ilha profundamente rural, em que poucas pessoas iam à escola e quando iam em 2 anos depois iam trabalhar. Não tendo habilitações, não tendo formação, iam trabalhar para que áreas? Para a construção, para a pecuária. E neste caso, estas pessoas estiveram aqui a trabalhar durante 4 anos, que foi o tempo em que duraram as obras de construção do então Coliseu Avenida. Muito bem, vamos passar ao próximo passo, o passo do cinema no Coliseu. Aqui já se pode ver algumas recordações do cinema. Prática caça que deixou de existir no Coliseu quando? Quando é que deixou de existir cinema no Coliseu? A partir dos anos 80 o Coliseu vai sendo progressivamente desativado e deixa de apresentar cinema, mas durante vários anos esta foi uma atividade marcante aqui nesta casa. Era habitual as pessoas virem aqui ao Coliseu para assistirem a filmes, o bilhete dava acesso a 2 filmes, sendo que esta zona da cidade tinha uma grande dinâmica. As pessoas vinham à cervejaria, assistiam aos filmes e ainda tinham a oportunidade de ir ver o hóquei aqui no ringue do Clube União Sportiva. Portanto, esta zona tinha uma grande dinâmica.
Curiosamente, o cinema sonoro chegou cá em 1932, pouco depois de ter surgido. Até então tínhamos o cinema mudo, em que existia uma orquestra, que estava no chamado fosso de orquestra, para dar ênfase a algumas cenas, assinalar as pausas e, portanto, sempre dava alguma vida exatamente aos filmes. É curioso que mesmo com o cinema sonoro as pessoas não conseguiam acompanhar as legendas, porque não estavam habituadas a ler, portanto não conseguiam acompanhar o ritmo. Os filmes, como eram língua estrangeira, também não entendiam, portanto durante algum tempo não se notou grande diferença. Aqui neste cantinho nós damos a conhecer alguns dos filmes que foram apresentados, aqui no Coliseu, alguns clássicos do cinema. Temos também um projetor antigo, as fitas, os extintores, portanto algumas peças alusivas a esta atividade. Muito bem, passamos então ao outro ponto deste polo museológico, que vem a ser nem mais nem menos do que as cadeiras características do Coliseu. As cadeiras atuais são praticamente iguais em termos de design, só com uma evolução, que já são alcochoadas, pronto, mais confortáveis, as que temos atualmente. Estas foram construídas por uma empresa de cá. Na altura foi feita uma encomenda à metalúrgica industrial micaelense, 500 cadeiras. E se remete precisamente para a importância que o Coliseu sempre teve ao longo dos anos aqui para a cidade e para a ilha. Não só veio dinamizá-las em termos culturais, empregar pessoas de forma direta e indireta e assim contribuir para o desenvolvimento social da ilha e da região. Ainda há pouco víamos ali o cinema, estamos já noutro cenário em que passamos para o teatro, que ao longo de várias décadas o Coliseu foi palco e exibiu. Portanto, ao longo dos anos, o teatro sempre foi uma atividade artística presente aqui no Coliseu micaelense. Por isso mesmo nós dedicamos aqui a este cantinho, a esta atividade, onde temos ali o Sr. José Barbosa, uma figura incontornável quando se fala da história do teatro na Ilha de São Miguel. Era jornalista, mas também escrevia os guiões para as peças de teatro, como o caso da Lanterna Mágica, que está aqui representada nesta fotografia, 100% produção local, e que foi um verdadeiro sucesso. Chegou a realizar 11 representações consecutivas para mais de 16 mil espectadores. Que para a altura é muito. Um fato notável. E hoje em dia nós continuamos a apostar e é interessante que nos últimos anos vários grupos de teatro dedicaram-se precisamente ao teatro de revista. Sentiram esta necessidade. E vamos ter agora no dia 8 de maio, que é o dia em que promovemos a Festa do Imigrante, a peça de teatro pelo Grupo Sénior da Universidade Sénior da Universidade dos Açores, que é o Casamento pela Intermed. E, portanto, que eles também fazem uns cenários fantásticos. Curiosamente, estes da Lanterna Mágica foram feitos pelo Sr. José Vieira, os que vamos apresentar no dia 8 foram feitos pelo filho, pelo Tony Vieira. Pronto, é interessante também essa ligação, exatamente, é curioso. Aqui nós colocamos alguns focos de iluminação antigos, uma vez mais extintores, o cinzeiro, e temos aqui uma placa também que considero interessante porque nos remete para duas alterações. Se antigamente era proibido fumar apenas no palco, hoje em dia é no interior de todo o edifício, fumar só mesmo lá fora. Outra alteração é ao nível gráfico. Se hoje em dia nos faz confusão o novo acordo ortográfico, portanto o certo é que as gerações passadas também tiveram de se adaptar. E como tudo na vida, a língua também muda e nós temos de acompanhar os tempos e acompanhar essas mudanças. Nem mais, vamos ao próximo passo, o passo de bailes. O Coliseu é afamado pelos famosos bailes de carnaval e é o cenário onde nós já estamos, onde há um inúmero de cadeiras. Exatamente. As cadeiras foram colocadas aqui um bocadinho por acaso, porque estavam guardados e também que acabam por remeter para vários tempos e que no meu caso pessoal até faz a lembrar as cadeiras que estavam em casa dos meus avós, por exemplo. Aqui temos então as fotografias dos bailes. Com certeza já se perceberam, na nossa divulgação nós afirmamos que são os tradicionais, ou mesmo os mais tradicionais bailes de carnaval. Porque de facto assinalar o carnaval aqui no Coliseu é uma tradição muito antiga. O primeiro festejo foi em 1918, um ano depois do Coliseu abrir as portas, e o primeiro baile de carnaval em 1921. E ao longo dos anos, apesar de alguns interregnos na apresentação dos mesmos, sempre que tiveram lugar apresentaram-se da mesma forma, pronto, com uma decoração requintada, com as pessoas a vestirem o traje de gala, música ao vivo, portanto, aspectos que se mantiveram ao longo de todos estes anos. Temos aqui uma fotografia do Sr. Santos Figueira, que foi o gerente do Coliseu durante cerca de 50 anos, e era ele que tratava da parte logística dos bailes de carnaval.
Temos o Sr. José Vieira, de quem já falamos, que fazia os cenários para as peças de teatro, mas também era o responsável pela decoração aqui do Coliseu Micaelense. E temos fotografias do ambiente que se vivia nos bailes, um ambiente bastante saudável, muito agradável, de convívio. De festa e alegria. Exatamente, e um convívio entre gerações. Portanto, os bailes permitem, e acontece várias famílias que nós conhecemos, vêm os filhos a partir dos 14, 16 anos, ou os pais e às vezes até os avós. Portanto, é muito interessante essa o encontro geracional. Exatamente, e é isso que nós também tentamos promover, que não seja uma festa igual às outras, mas uma festa diferente e que permite esse encontro de gerações. Continuando no âmbito dos bailes, temos aqui a parte festiva, onde surgem os vestidos, as cestas e algumas fotografias do que são os grandes bailes do Coliseu. Temos aqui um vestido da Senhora Santos Figueira, que a família ofereceu ao Coliseu e que ela vestia nos tradicionais bailes de Carnaval. Aqui também temos algumas cestas, porque é tradição, e uma vez que os bailes são bastante longos, abrimos as portas às 10h30, 11 e terminam às 6, 6h30 de manhã, nós permitimos que a pessoa traga alguma comida e bebida de casa. Mas tratando-se de um baile de gala, também não queremos que as pessoas tragam sacos plásticos, coolers, nada disso, então as pessoas devem decorar as cestas. Para incentivar a participação dos convivas, nós promovemos passatempos em que anualmente oferecemos passagens, estadias, tratamentos de beleza, descontos em lojas de roupa, portanto, miminhos para os nossos convivas. E é um concurso que quase toda a gente adere, porque há muita criatividade e há várias formas de fazer cestas. É um passatempo. Nós até revimos as categorias, porque antes tínhamos apenas primeiro, segundo e terceiro prémio, mas depois vimos que as cestas são todas muito bonitas e muito diversificadas, então criamos categorias e no último ano tivemos a mais tradicional, que é aquela que habitualmente a pessoa traz com as camélias, com a toalha de renda, o bordado, portanto algo assim que nos remete para o tradicional, a mais criativa, porque surgem coisas de fato que eu pessoalmente não chegava lá, coisas incríveis, e também a mais carnavalesca. Também os bailes acontecem na altura de carnaval e tem muito valor aquelas que nos suscitam esse espírito. Temos aqui também fotografias dos bailes, a primeira que será dos anos 80, a ver pelo trás, e esta segunda que foi o primeiro baile depois da reabertura ao público do Coliseu, portanto em 2005. E aqui pode-se observar aquilo que dizia há pouco, portanto a decoração requintada, a banda ao vivo, as pessoas bem vestidas, um ambiente saudável. Exatamente. Este ano, por acaso, ainda foram os furos da gala de abertura do Coliseu e, portanto, há essa preocupação. Aqui estamos já noutro ponto importante do Coliseu, que é o Teatro Circo. Exatamente. O Coliseu, quando abriu, chamava-se mesmo Teatro Circo, pela sua configuração ao nível de sala. Quando abriu, era comum apresentarem espetáculos com animais de grande porte. Isso depois veio a desaparecer. Depois da reabertura do Coliseu, ainda se fizeram vários circos. Nos últimos anos, não é uma atividade que não temos promovido. Temos aqui os sapatos do Palhaço Batatolas, do Coliseu dos Recreios, que deixou e que acaba por preencher a delícia dos mais pequenos. Muito bem, Carmen, estamos aqui a falar do Teatro Circo, mas aqui temos outra parte importante do Coliseu, nesses 90 anos de espetáculos, muitos artistas, grandes nomes da música, também nesse palco cantaram e encantaram. Exatamente, e continuam a fazê-lo. Nós temos aqui o conjunto de Teófilo Frazão, que era uma espécie de banda residente no Coliseu Micaelense. O Vítor Cruz, também uma referência quando se fala aqui da comunicação e da cultura na Ilha de São Miguel. Ele apresentava os bailes, os espetáculos. Foi ele também quem criou a festa do imigrante. Portanto, uma figura que bastante dedicada a esta causa da cultura, do espetáculo e da comunicação. Aqui temos fotografias de espetáculos mais recentes, como a Cátia Guerreiro, que vai se apresentar aqui no Coliseu uma vez mais em junho, e do Zeca Medeiros, que foi a gala de aniversário da RTP Açores, onde está também o guitarrista, o Nuno Betancourt, portanto tem feito uma carreira internacional, levando o nome da região mais longe. Estamos aqui já noutro ponto do polo museológico, onde se vê a degradação a que o Coliseu chegou. Exatamente, essa fotografia remete precisamente para o estado em que o Coliseu estava quando começou o novo milénio. E aproveitando aqui a pausa, vou falar um bocadinho das 3 fases que nós podemos considerar na história do Coliseu. Portanto, podemos falar de uma fase desde 1917 até os anos 50, em que há uma evolução e um crescimento positivos e em crescente, até que com a Segunda Guerra Mundial as coisas alteram-se.
Por um lado, com a guerra, o preço dos combustíveis sobe em flecha e torna-se impossível trazer espetáculos para cá. Começa-se a apostar na produção local e no início as pessoas estranham e depois começam a aderir com algum tempo, precisam de seu tempo para então aceitar as coisas. Por outro lado, durante a guerra estiveram mobilizados cá cerca de 20 mil soldados de Lisboa, como as pessoas costumam dizer, e com o final da guerra, eles estavam cá só como uma questão de prevenção e vinham aos espetáculos. Com o fim da guerra, regressam a casa e, portanto, dá-se também um decréscimo exatamente ao nível de receita de bilheteira. Estes dois fatores, associados ao fato do edifício já precisar de obras e não haver dinheiro, pronto, faz com que haja aqui um cenário pouco positivo e é nessa altura que a Companhia de Navegação Carregadores Açorianos adquire o Coliseu Avenida e passa a chamar-se Coliseu Micaelense. Fazem obras de fundo. E pronto, o Coliseu retoma a sua atividade e ainda tem 30 anos de uma atividade constante e um período também bastante positivo, até que a partir dos anos 80 vai sendo progressivamente desativado, mantendo por último apenas os bailes. Até que, em 2001, a doutora Berta Cabral, quando se candidata à Câmara Municipal de Ponta Delgada, promete, usando as palavras dela, devolver o Coliseu à cidade e aos micaelenses. E assim faz. Ela vai para a Câmara Municipal. Em 2002, vai a Lisboa com alguns membros do Executivo para assinar o contrato de compra e venda do Coliseu. Em 2004, mãos à obra, faz-se a maior obra de recuperação da história aqui do Coliseu, sendo que este renasce para o mundo do espetáculo a 30 de janeiro de 2005 e entramos numa terceira fase que esperamos que seja muito longa. Nossa visita está mesmo a chegar à reta final, temos aqui um piano já com muitos anos, é uma peça histórica nesse polo museológico. O que é que se pode falar sobre esse piano? Este piano pertencia ao conjunto de Teófilo Frazão e a família ofereceu aqui ao nosso espólio e foi interessante que tive há um ano ou dois talvez, uma filha do senhor que vive em França veio cá e esteve precisamente aqui a recordar as tardes, os serões em família, porque tinha uma sala grande em que o piano ficava voltado para o jardim e era frequente reunir a família, portanto, para ouvir música, para conversar e, portanto, foi com emoção que a senhora contou essa história e recordou os tempos em família. Ponto final neste polo museológico é mesmo o ato de inauguração que ocorre a 30 de janeiro de 2005. Exatamente, temos aqui a fotografia da gala de reabertura do Coliseu. Na altura a doutora Berta, como já foi referida, era a Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. O doutor Mota Amaral, o Presidente da Assembleia da República, por isso é que está a presidir a cerimónia com ela. E temos a fotografia que mostra o aspecto da gala de reabertura, que teve o jantar e um espetáculo que ficou a cargo da Companhia Oscar Romero. O Grupo Máquina do Tempo vestiu-se há anos 20, precisamente para recriar o ambiente que se tinha vivido à conta da abertura do Coliseu a 10 de maio de 1917. Por essa razão também é que vários convidados chegaram em carruagens, pronto, para recriar aquilo que se tinha vivido na altura. E é curioso, já tive a oportunidade de ver jornais da época, e inicialmente, quando se falou, pronto, porque a ideia de construir o Coliseu partiu de um grupo de micaelenses, liderados pelo Francisco Amaral e Pedro de Lima Araújo, e quando falaram nessa ideia, também um bocadinho levados pelo movimento da República, estamos no início do século, as pessoas pensaram que eles eram simplesmente doidos. Construir uma casa com esta dimensão numa ilha profundamente rural e, portanto, poucos acreditaram no projeto. O certo é que, à medida que as obras vão decorrendo e aproximando-se a data da abertura, as pessoas ficam totalmente rendidas ao projeto, nomeadamente por existir um trabalho de escultura do Canto da Maia, que é o nosso proscénio, também fala muito bem da tela que nós temos e que podem ver, hoje não é possível mostrar, mas se for ao nosso site, portanto, é uma imagem que nós usamos como uma carruagem com cavalos e tem um palhaço, que é do pintor Domingos Rebelo, e portanto são peças que têm grande valor e que na altura, portanto, despertou bastante atenção. E apesar de alguns receios, de alguns altos e baixos na história do Coliseu, o certo é que cá estamos e, portanto, esperamos que por muitos anos. Obrigado pela visita, Carmen. Até uma próxima. Obrigada, foi um gosto e são sempre bem-vindos, não só a comunicação social, mas todos aqueles que queiram saber mais sobre a história aqui do Coliseu Micaelense, da cidade de Ponta Delgada e sobre a atividade que nós desenvolvemos. Obrigado.
Atual Açores TV veio conhecer de perto o polo museológico do Coliseu Micalense, a maior casa de espetáculos dos Açores. Uma visita guiada por Carmen Costa, responsável pela comunicação e produção do Coliseu Micalense. Este e outros vídeos disponíveis em www.videografia.com.pt. Fique bem, até ao próximo programa.